Olá, aqui é o professor Edgar. Em Teoria e Prática em Laboratórios Virtuais, nesta videoaula eu vou falar sobre associação de resistores. Eu vou desenvolver cálculos e simulação em uma associação mista e que envolve associação paralela e associação série. Vou abordar durante a videoaula estes tópicos no que diz respeito à inserção do componente na área de trabalho, alguns detalhes importantes de alinhamento de componentes e também configurar o multímetro para leitura ômica. Vou começar desenvolvendo cálculos para se saber qual é a resistência equivalente ou a resistência total entre os pontos A e H. Então, tem um procedimento de cálculo. E aqui, depois de desenvolvido este circuito, eu vou desenvolver este circuito aqui, a forma de cálculo deste circuito para saber qual é a resistência equivalente entre os pontos D e E. O circuito é o mesmo, porém as medidas tomadas entre pontos A e H e pontos D e E são diferentes. Vamos ver como é que isso funciona. Eu estou aqui com o multisim aberto. Vamos então colocar os resistores na área de trabalho. Eu tenho as opções de colocar resistor através de Place Component. Então eu posso trabalhar aqui com essas famílias, ou então através desse ícone aqui, ó. Eu vou optar por Rated Virtual. O que significa esse Rated Virtual? É um resistor Rated em que eu vou apenas construir o circuito para simulação. Eu não vou me preocupar com a fabricação ou construção de placa de circuito impresso. Se eu quiser, por exemplo, desenvolver um esquemático em que eu possa fazer futuramente a placa de circuito impresso, então eu posso usar essa opção aqui. Então veja bem, ó, Place Component. E aqui eu tenho as famílias, todas as famílias e todos os grupos, e posso desenvolver o meu esquema através dessa família aqui específica que é de resistor. Então vamos ver onde que ela está. Está aqui, ó, resistor. Observe que já tem valores pré-definidos para esses resistores. E o que é importante, os packages já estão definidos na biblioteca do multisim. Muito bem, vamos lá. E se eu utilizar essa opção aqui? É a mesma coisa. Ok? Mesma coisa, eu venho aqui em resistor e eu tenho aqui também os valores definidos. Então vamos lá. Rated Virtual, Resistor Rated, vou aqui introduzir na área de trabalho. Eu vou dar um OK. Então eu vou introduzindo resistores de acordo com a quantidade que eu quiser na área de trabalho. Então vamos observar um detalhe. Quando eu utilizo essa opção Rated, os resistores eles são identificados na ordem crescente, aqui R1, R2, R3, porém os valores são todos iguais, de 1K. Esse é padrão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar e colocar o valor que eu desejar. Muito bem. Vamos observar um detalhe interessante. O esquema aqui apresenta resistores com posições na horizontal e vertical. Quando eu faço a introdução na área de trabalho e faço a fixação, eles são todos fixados na horizontal. Então, eu tenho que fazer essa alteração. Então, isso aqui é fácil. Clico com o botão direito e eu tenho essa opção aqui, ó, fazer o rotacionamento no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, aqui, sentido horário, posso utilizar uma tecla de atalho, Ctrl mais R, e o sentido anti-horário, Ctrl, Shift mais R. Então, vamos lá. Se eu clicar aqui, eu vou rotacionar. Se eu clicar aqui e apertar as teclas de atalho no meu teclado,
também vai acontecer a mesma coisa. Então, vou apertar Ctrl Shift mais R. Então, ele vai rotacionar no sentido anti-horário. Olha aqui, ó, 1, 2 e aqui, ó, 1, 2. Essa posição tanto faz. Na simulação não tem problema nenhum por se tratar de resistor, que é componente linear. Nós vamos observar que alguns outros componentes, por exemplo, capacitores polarizados, eu preciso obedecer polarização. Muito bem, então eu vou colocando aqui os componentes, vou arrastando os componentes, e um detalhe que é importante, que é o seguinte, observe que eu tenho uns pontinhos aqui. Esses pontinhos, eles definem o alinhamento do meu esquemático. Então veja bem, ó, se eu colocar aqui o resistor nesta posição, observe então que eu vou ter uma linha torta aqui, ó. Então eu quero fazer com que essa linha seja bem reta. Então eu posso selecionar, posso movimentar com o cursor do mouse ou com a tecla esquerda, direita, aquelas setas, né? Tecla de seta esquerda, direita, para cima ou para baixo. Então vamos lá, ó. Observe aqui que eu já fiz o alinhamento, ó. É só fazer isso aqui e faço a ligação. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu já vou começando a construir o meu esquemático. Veja bem, tem uma outra opção aqui. Eu não preciso toda hora, se eu tiver vários componentes aqui na minha área de trabalho, que eu precisar, aliás, inserir vários componentes na área de trabalho que sejam da mesma família, é só fazer isso aqui, ó. Seleciono e copio, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, automaticamente, ó, ele já faz a hierarquia aqui em relação à identificação do componente, ó. E assim eu vou fazendo as montagens. E, evidentemente, montagens e interligação. Muito bem. Aqui eu já tenho todos os resistores posicionados. Então, veja bem, olha, eu introduzi aqui R1, R2, R3, R4. Veja bem, eu tenho 8 resistores aqui, ó. Observe o seguinte. Como é que são identificados esses resistores? Então, tem aqui R1, R2, porque, veja bem, a hora que eu coloquei na área de trabalho, ele fez essa identificação automática. Eu quero alterar isso aqui, ó. Eu quero colocar aqui R3, R15 e assim por diante. Eu quero que o meu layout seja exatamente igual a esse esquema aqui. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. É só editar. Se eu der um duplo clique, eu faço a edição dele. Ou então, botão direito do mouse, propriedades, e eu tenho aqui, então, a descrição, né, a forma de fazer a edição do meu componente. Então, vou dar um duplo clique, que é exatamente a mesma coisa, ok? E eu venho aqui agora no label. Então, esse label aqui é o R3. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o R3, só que veja bem o que vai acontecer, ó. Ele vai reclamar por quê? Porque já tem aqui um label R3, uma identificação R3. Ora, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma enganada no meu computador, né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar um underline aqui, ó, um underscore. Vou dar um OK, ele aceitou. Eu posso fazer isso em todos os resistores. Por exemplo, se eu colocar R15 aqui, não vai ter problema nenhum, não preciso do underscore. Só que é interessante padronizar, para saber que é uma denominação, uma hierarquia que você está fazendo na identificação dos seus resistores, que é pessoal, é personalizada. Então, eu normalmente costumo colocar underscore todas as vezes que eu renomeio, né, os labels de um componente. Veja aqui, todos eles já estão identificados de acordo com o esquema. R3, R15 e assim por diante.
O que eu tenho que fazer agora é alterar os valores. Isso é fácil. Duplo clique, eu faço a alteração dos valores aqui, ó, valor, e faço essa alteração. Qual é o valor de R3? 22 ohms. Então vamos lá. 22 ohms. Já tenho aqui 22 ohms. Vou dar um OK. Já tenho a alteração aqui, ó. Temos aqui então todos os valores alterados, exatamente de acordo com o esquema. E agora vamos lá, vamos proceder os cálculos. Então veja bem, eu tenho aqui R3 em série com R15. Vai me dar então 2.722 ohms, 2,722K. Aqui eu tenho R5 em série com R18, 5,72K. R19 em série com esses dois resistores aqui, R2 e R6 em paralelo, que dá exatamente 13,64 ohms, e R em série com R21, 12K. Simplificando o circuito, então eu tenho aqui 2,722 em paralelo com 5.720, que me dá uma resistência total de 1.844,3 ohms, ou seja, 1.844,3 ohms. E aqui, R19 em série com essa associação e em série com R21. Me dá aqui 18.813,6 ohms. Eu tenho dois resistores e vou fazer então a associação. Como eu tenho dois resistores, eu vou usar a fórmula produto dividido pela soma. Eu tenho aqui então 1.679,6 ohms. Vamos então agora, com o circuito já montado, fazer a simulação e ver se realmente esse valor confere. Antes de fazer a simulação, vamos identificar os pontos. Com as letras A, B, C e assim por diante. Exatamente como está aqui. A, B, C, D, E, F, G, H. Como é que eu faço isso? Então, veja bem. Eu vou colocar aqui uma junção. Para colocar essa junção, eu tenho essa opção aqui, Place, a junção, ou simplesmente usa a tecla de atalho Ctrl mais J. Então, coloco uma junção aqui e faço a ligação. E eu já tenho aqui o ponto A. A mesma coisa aqui, ó. Vou usar a tecla de atalho Ctrl J. E aqui seria então o ponto H. Como é que eu coloco, então, como é que eu identifico esses pontos? Como é que eu nomeio esses pontos? Então, veja bem. Place, Text, veja bem, tem uma tecla de atalho aqui, Ctrl, Alt mais A. Clico aqui, posso definir já o tamanho da fonte que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 11. Depois, vocês podem alterar a medida que vocês acharem adequado para o projeto de vocês. Vou colocar aqui em negrito. Tá? Escapou. Text. Isso acontece. Vamos lá de novo. 11. E aqui eu vou colocar a letra A. E arrasto para cá. Posso arrastar com o cursor do mouse ou simplesmente utilizando as teclas de esquerda e direita para cima ou para baixo. Muito bem. Eu vou repetir isso para todos esses pontos aqui. Preciso necessariamente utilizar esse place text? Não. Então eu vou fazer a coisa mais simples, ó. Seleciono Ctrl+C, Ctrl+V. Eu copiei, então, esse
esse label aqui que identifica os nós, né? As redes, as nets. E aqui eu posso fazer o ajuste. Faço o ajuste, fica bonitinho, duplo clique e eu altero aqui, ó. B, aqui com o teclado. Vamos lá, Ctrl V. Mesma coisa. Ajusta aqui bonitinho, fica bem alinhadinho. Então, para isso que servem esses pontinhos aqui, eles ajudam bastante a fazer um alinhamento perfeito. Duplo clique. E aqui, letra C. E assim eu procedo em todos os pontos, né, em todas as nets. Esses aqui são chamados nós. Eu procedo dessa forma. Aqui já está o meu circuito devidamente identificado. Eu vou colocar agora um instrumento. Vou ligar aqui o negativo do instrumento e aqui o positivo do instrumento. Nenhum problema se eu inverter as polaridades, porque isso aqui é um circuito linear. Eu estou simplesmente fazendo a leitura de um resistor. De uma associação, né? Eu posso fazer a leitura do resistor individual ou associação. Muito bem, vou abrir o voltímetro e vou simular. Observe um detalhe interessante aqui, ó. Ele me dá aqui uma informação de que está precisando de um terra. Então eu vou colocar esse terra. Eu vou colocar esse terra aqui. Vou fechar aqui. Desligar o instrumento. Eu vou colocar um terra. Power Sources. GND. Muito bem, vamos lá. Eu estou fazendo isso de propósito para vocês verem. Ele não está medindo nada aqui. Por quê? Porque eu preciso, então, selecionar o meu multímetro para medir resistência ohmica. 1,68K. Cálculo que nós fizemos, 1.679,6 ohms. Então, ele arredondou. Então, 1,68K. Então, está perfeita a simulação. Veja bem que, então, é uma ferramenta, né? O Multisim é uma ferramenta que auxilia muito no estudo de eletrônica, né? Principalmente análise de redes. A segunda medição que eu vou fazer, e evidentemente, né, acompanhada dos cálculos, é entre os pontos D e E. Então, veja bem, eu tenho aqui o circuito que eu havia calculado anteriormente. O que eu vou ter aqui? O valor dessas duas associações aqui, que é 844,3, está aqui. E aqui, o que eu vou ter? R19, em série com R21, que vai me dar 18,8K. Então, tem aqui 6,8K mais 12K. E em série com o ponto D e E, que eu coloquei exatamente aqui, que é o resultado dessa associação dos dois resistores R2 e R6, que é 13,64 ohms. Muito bem. Vamos então verificar o seguinte. Se eu colocar o instrumento entre os pontos D e E, o que ele vai enxergar? Ponto D e E, esse resistor de 13,64 ohms, em paralelo com esses dois resistores em série, que dá exatamente esse circuito equivalente. Ó. Então, se eu colocar o instrumento entre esse ponto e este ponto, eu vou ter esta medida aqui, 13,631 ohms. Vamos conferir. Está aqui então o circuito, eu vou colocar o instrumento para fazer uma medida entre os pontos D e E. Vou ligar o terra, senão ele vai reclamar, né? Vou abrir o instrumento.
e vou ligar o simulador. Ajustar o multímetro para medir resistência ômica, 13,627 ohms. Aqui está então, calculamos 13,631 ohms, 13,627 ohms. Então praticamente sem erro nenhum. Eu tenho aqui uma diferença de 0,004 ohms. Então 0,004 ohms. Então praticamente o resultado perfeito. Isso aí por que acontece? Por conta de aproximações, né? Então veja bem que o Multisim ele fez um cálculo bem mais aproximado. Então, tá aí. Eu aconselharia vocês a modificarem os valores dos resistores desses circuitos que eu apresentei aqui nessa videoaula. Façam o cálculo, medidas, é dessa forma que vocês vão conseguir aprender não só a mexer, né, a operar com o Multisim, mas também cálculos, né, que é muito importante. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula. Bye!